o mundo do marketing digital, ele, cara, tá bombando, pipocando e realmente ele tá dando tanto dinheiro que a galera tá começando a vender curso de marketing digital, te ensinando a ensinar marketing digital. Então, cara, tem muita gente ganhando milhões de reais. Metalinguagem, o cara tá ensinando você a ensinar. Exatamente. Porque pensa, pô, eu entendo de marketing digital, então eu quero te ensinar a entender sobre marketing digital. Só que te ensinando eu ganho muito dinheiro. E você vai seguir o mesmo fluxo. Só que o que eu percebo que é o problema nesse mercado não é, muitas vezes, o treinamento que as pessoas vendem. É a forma que eles vendem. Porque, cara, quando você começa a estudar um pouco mais a fundo, assim, existem umas coisas chamadas gatilhos mentais, né? Então tem coisas que mexem com a sua cabeça. Então, sei lá, se eu apareço aqui com um jaleco, eu ganhei autoridade na sua frente. Se eu tirar uma foto com um cara famoso, pô, eu ganhei autoridade. Se eu mostro que eu tô no helicóptero, eu ganhei autoridade. Então, quando você começa a dominar alguns gatilhos mentais, você consegue, pô, persuadir a cabeça da pessoa. Só que quando você juntar isso com um monte de coisa, que, pô, várias coisas viralizaram em campanhas de fique rico na internet, eu acho que esse é o problema, e não muitas vezes o treinamento que eles entregam. É a ganância, é você falar, fique rico rápido, etc. E às vezes o que eles vendem é até bom. Mas isso daqui te faz, especialmente se você tem um pouco mais de discernimento, de se preocupar com isso. Porque, pô, como assim? O cara tá falando que é fácil. Não é fácil. Né? Então acho que o problema não é o que as pessoas vendem, geralmente é o como eles vendem. Eu faria o seguinte, eu iria pegar os 10 canais de finanças mais assistidos do mundo, canais que eu admiro, eu iria pegar os 10 vídeos mais assistidos de cada um desses canais, ia ter 100 vídeos, eu ia pegar esses 100 vídeos, iria fazer um roteiro, iria aprimorar esses 100 vídeos, iria gravar 2 vídeos por semana, ia ter 50 semanas de vídeo. Né? Eu ia começar a ganhar uma audiência e com o tempo eu iria ensinar aquelas pessoas que querem um caminho mais óbvio, né? Através de curso, através de educação, a entrar no mundo das finanças. Não como alguém que tivesse toda a autoridade do mundo, especialmente porque eu seria alguém que estava começando, mas iria em tom de humildade dizer que estou estudando e gostaria de compartilhar de uma forma organizada com quem está disposto. Eu sei que esse número será suficiente para enriquecer, talvez atingir a liberdade financeira em menos de 2 anos, sabendo que eu sei hoje. E aí dali, poxa, conforme eu fosse adquirindo mais autoridade, o negócio ia sendo escalado. Né? Mas se eu não fosse para esse caminho, porque ele é sem graça, pô, é o que eu faço hoje, é óbvio. Se eu fosse começar de novo, eu faria o que eu faço hoje, né? Porque você investiu muito tempo aprendendo o que você sabe hoje. Porque eu acho que as pessoas, elas não percebem o seguinte, né? Quando você trabalha para alguém, o que você ganha não é só o salário, você adquire muito aprendizado. E eu acho que é difícil você começar a empreender sem nenhuma experiência prévia. Então eu acho que a coisa mais valiosa que existe é você trabalhar para alguém e ativamente aprender, absorver alguma coisa. Qual é o erro mais comum que as pessoas fazem na hora de investir o seu dinheiro? A ganância. Se fosse como um princípio, seria a ganância, tá? É sempre a ganância que está envolvida, né? Para quem está ouvindo a gente, o princípio mais importante que eu tenho na minha vida é ganância, medo e impaciência geram prejuízos no mercado. Então, uma historinha rápida. Era 2011, eu perdi dinheiro 2 vezes na minha vida no mercado, tá? A primeira, quando eu quebrei, e a outra foi em 2011. Teve um IPO de uma empresa, né, chamada Abril Educacional. E eu estava muito confiante nesse IPO. Oi? IPO. Então, IPO é quando uma empresa... Não vem falar essas coisas que a gente não sabe o que é. Aí, quando a empresa vai abrir capital na bolsa, né? Então, tem uma empresa ali e ela fala, vou virar listada na bolsa de valores. Tá bom. E aí, eu queria muito participar desse IPO, porque eu achava que essa empresa ia bombar. E, de fato, parecia uma boa empresa pelos números. Só que eu acreditar que a empresa ia bombar me fez ficar muito ganancioso. Eu alavanquei o meu patrimônio. Então, quando você tem um IPO, você reserva um dinheiro. Por exemplo, eu quero investir, sei lá, 30 mil reais nessa empresa. Só que eu estava tão confiante que eu alavanquei meu patrimônio em 6 vezes. Então eu reservei 6 vezes mais do que eu queria pegar de fato. Porque eu estava tão confiante que quando essa empresa começasse a negociar, eu ia pegar essas 6 vezes e eu ia vender imediatamente para ganhar muito dinheiro. Essa era a minha cabeça, tá? E ela fazia sentido, só que eu coloquei a ganância, a pitada da ganância. O que aconteceu foi que essa empresa, ela abriu a negociação dela no primeiro dia de negociação, caindo 7%. Só que meu patrimônio estava alavancado em 6 vezes. Então eu perdi 42% do meu patrimônio esse dia. Entende? Então assim, todos os grandes erros no mercado, eles estão ligados à ganância. No mercado, você tem um momento que você pode errar. Grande, né? Errar a gente sempre erra, mas errar grande, você só pode errar até um momento. Passou o momento, você não pode mais errar grande. Porque você já passou da fase de aprendizado. Né? Então uma coisa é eu errar quando estava começando, um pouco patrimônio. Hoje, se eu erro grande assim, cara, o estrago é muito grande. Eu não posso fazer isso, né? Então você tem um prazo para errar.
Mas depois disso você não pode mais. Se a pessoa só se atentar à ganância, ela não vai fazer cagada. Mas geralmente a trilha que as pessoas seguem é assim, ó. Elas começam a investir, aí começam a seguir. Assim, uma grande parte das pessoas entra na Bolsa de Valores por causa de mim, né? Me seguindo. Aí elas começam a ganhar algum dinheiro e elas falam, cara, eu quero ganhar mais. E isso daqui é onde começa a ficar perigoso. Eu quero ganhar mais. Como eu faço pra ganhar mais? É o cassino, né, brother? A mesma Aí lógica fudeu. do cassino, né? Aí você sempre tem alguém te dizendo, dá pra ganhar mais. Pô, o que o Thiago ensina é muito conservador, dá pra ganhar mais. Aí o cara começa a falar, não, vem aqui fazer day trade. O day trade não é ruim, mas ele pode ser usado da forma errada. O que é o day trade? É quando você compra e vende no mesmo dia. Aí as pessoas começam a vender pra você o sonho de, cara, para de trabalhar, fica em casa, começa a fazer day trade o dia inteiro. Você tem R$100, transforma isso em 1 milhão. E tal, e dá pra fazer. Só que assim, a possibilidade é diferente da probabilidade, né? E o pessoal joga a probabilidade como sendo, cara, maior do mundo, né? E aí todo mundo acredita nisso, porque tá cansado da vida ruim que você leva, e você começa a querer se aventurar e você tem um desfecho negativo, né? E aí quando você perde, dizem que faz parte do processo do aprendizado, você errar, né, dessa forma, e você tem que continuar estudando, e a culpa é sua, você precisa estudar mais. Cara, e muitas famílias são destruídas nessa brincadeira, né? Mas hoje, o problema não é mais o quanto dinheiro você tem, é a informação, porque tá tudo de graça na internet. Você pode investir em quase qualquer corretora sem pagar taxa nenhuma, né? Então, tá ficando cada vez mais fácil investir, e inclusive tá bombando o número de pessoas novas investindo, né? Sim. Tá todo mundo saindo do banco, é um processo natural, né? Todo mundo quer entrar em pirâmide, quer entrar em um monte de coisa aí pra tentar ficar rico fácil. E é simples dizer que não é assim, mas todo mundo quer. Então o que eu falo é uma verdade, mas pouco executada pela maioria das pessoas. Então eu não sinto esse peso porque a minha mensagem é genuína. Sucesso, parece que no Brasil ter sucesso é um pecado, assim, né? Eu até entendo, de certa forma, que tem uma galera que não vê possibilidade disso acontecer, que tá muito distante, né? Mas o que eu faço uma parte do que eu faço é para inspirar de fato as pessoas, né? Então, às vezes, mesmo sendo esse cara humilde, mesma roupa todo dia e tal, eu tenho vontade de fazer algumas extravagâncias às vezes. Eu tenho. Tipo o quê? Tipo, sei lá, vamos fechar um lugar aí só com a família, mas vamos gastar uma grana, entendeu? Porque tem coisas que não iam doer tanto no bolso, né? Só que se eu fizesse isso daqui, eu iria passar um exemplo ruim pro meu time. Né? Carro, por exemplo. Eu não sou um cara de carro, não gosto de carro. Nem eu. Mas, às vezes, sei lá, eu poderia fazer uma extravagância e eu já tive vontade de pegar uma Ferrari. Quando a bolsa, quando abriu o ano, ela tava na máxima histórica dela, tá? A bolsa de valores. E tava todo mundo feliz, porque tava todo mundo ganhando dinheiro. Aí a bolsa começou a cair. Só que ali, qual que é a minha estratégia? Eu deixo sempre uma parte da minha carteira em caixa, ou seja, em renda fixa, para eu poder comprar ações quando cai, né? Aí a bolsa começou a cair, por causa do Covid, o Covid veio e tal. E eu tenho, dois lados. Tem um lado aqui das pessoas, é claro que é péssimo o que tá acontecendo, né, com as pessoas. Só que tem um outro lado de eu tenho dinheiro, preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro, tá? Em termos de investimentos. E a bolsa começou a cair, comecei a comprar. Comecei a comprar, porque toda crise tem alguém que fica desesperado e tem uma galera que vai vendendo lenço, né? Então tem o Kaique que tá aqui também, e a gente gravava vídeo quase todo dia. E quase todo dia eu comprando ações, quase todo dia. Só que a bolsa foi caindo, aí tiveram aqueles circuit breakers, que a bolsa para de negociar, de tanto que ela cai no dia, e a galera foi ficando cada vez mais sensível. Foi caindo, foi todo mundo perdendo dinheiro, pessoas morrendo, sensível. E eu todo dia postava vídeo, eu comprando ações, porque tava caindo muito e eu me preparei para isso durante vários anos. E aí, quando eu tava comprando aqui em cima, tava virando, era piadinha, tipo, caiu, vai comprar. Quando a bolsa caiu quase 50% e eu comprava ações, e na minha cabeça comprando barato, as pessoas começaram a nos xingar. Que absurdo, o mundo tá uma merda, tá isso tudo, e você tá aí comprando ações, você tá usando esse dinheiro pra isso, você deveria usar pra outra coisa e tal. Eu falo, cara, mas eu tô me preparando há tantos anos pra isso, é natural, né? Eu tô fazendo o que diz o protocolo. Então o que isso aqui... Aí depois a bolsa subiu de novo, quase 100%. Eu ganhei muito dinheiro, foi a fase que eu mais ganhei dinheiro na minha vida aqui. E muitas pessoas começaram a ficar putas comigo, porque eu ganhei dinheiro. Só que eu tô falando que eu vou fazer isso já há anos. E eu mostro todo mês eu fazendo isso. E quando acontece, elas ficaram sensíveis. Então, existe um pouco nessa coisa de abominar o sucesso alheio. As pessoas metem um pau em quem é rico, mas elas mesmas gostariam de ser. Nessa pandemia, a galera perdeu muita grana, cara? Acho que teve de tudo, né? O que aconteceu foi, ou você ganhou muito dinheiro, ou você perdeu muito dinheiro. Teve gente que ganhou muito dinheiro durante a pandemia? Muito dinheiro, muito dinheiro. E a pessoa fez o que para ganhar esse dinheiro? Ela foi anticíclica. Ou seja, ela fez o contrário, né? Então, por exemplo, quando tava todo mundo animado, ela tava mais
digamos, tranquila e se preparando, enquanto tá todo mundo desesperado, ela pôde aproveitar a oportunidade, né? Isso no mundo dos investimentos. Então, ser anticíclico no mundo dos investimentos te dá alguns benefícios, tá? Ela manteve a calma, tá? Porque quem se desesperou fez um monte de cagada. E tem uma frase no mercado financeiro que é muito legal, que é uma frase, né? 2 palavras, que é panic first. Seja o primeiro a panicar. Então, quando é a crise, cara, o negócio é, você tem que panicar muito rápido para você cair na realidade, entender a nova realidade do mundo e entender onde estão as oportunidades.